Pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Márcia e hoje iremos falar um pouco sobre mutações, certo? Então, o que vem a ser uma mutação? São alterações no código genético de um indivíduo. Essas alterações proporcionam algumas vantagens, entre elas, evolução das espécies, variabilidade genética, uma vez que quando o DNA é mutado, ocorre uma variação de característica entre os seres vivos, e essa variação propicia uma melhor adaptação às condições ambientais. Isso causa, consequentemente, o aumento da biodiversidade. As mutações elas podem ser induzidas. Isso ocorre quando alterações na sequência de nucleotídeos do DNA são causados por agentes mutagênicos. Então, essas alterações, eu vou explicar para vocês o que são esses agentes mutagênicos. Essas alterações ocorrem por substituição de nucleotídeos, é quando um nucleotídeo ele é substituído por outro. Inserção de nucleotídeos, quando ocorre, no caso, a inserção de um novo nucleotídeo, e deleção de nucleotídeos, quando ocorre a perda de um nucleotídeo. Então, pode ser substituição, pode ser o acréscimo de um, e pode ser a deleção, que é a perca de um ou outro nucleotídeo, ok? Então, os agentes mutagênicos, eles podem ser de origem física, entre eles nós temos o raio-x, os raios gamas e os raios ultravioletas. Então, nessa primeira imagem aqui, é só grifar para vocês verem. Eu coloquei um exemplo de radiação, no caso da radiação ultravioleta, que é um agente físico que pode estar alterando a nossa sequência de DNA, e as radiações por raio-x. Então, quando você faz exames de raio-x, você é submetido à radiação. Por isso que mulheres gestantes não podem ser submetidas a esse tipo de exame, porque esse exame pode agredir o feto em formação. Os agentes mutagênicos, eles também podem ser de origem química. Trouxe alguns exemplos para vocês, como medicamentos, tintas, cosméticos, cigarros ou agrotóxico. Todos esses elementos químicos, se a pessoa tiver exposição em larga escala, pode causar mutações nas suas sequências de DNA. Outro agente mutagênico são os de origem biológica. Então, como exemplo, a gente tem os vírus ou as bactérias. Biológicos que são causados por agentes patogênicos. As mutações ela podem ser gênicas. São aquelas que alteram a sequência de bases nitrogenadas, do DNA, influenciando na sua estrutura final de uma proteína. Então, vai alterar as bases nitrogenadas em pontos específicos do DNA. Isso vai fazer com que tenha uma alteração estrutural na proteína, ok? Eu coloquei um exemplo de gatinho, acho que vocês já viram. Um gatinho que ele nasce com olhos de cores diferentes. As mutações gênicas, elas também podem ser nas células somáticas. Isso vai ocasionar a formação de tumores, a morte celular, né? O envelhecimento precoce e malformação no desenvolvimento embrionário. Então, quando você tem uma alteração gênica nas suas células somáticas, pode gerar todas essas consequências aqui. Lembrando que esses agentes mutagênicos são um dos principais causadores do câncer. O que vem a ser um câncer? Uma sequência de erro que as nossas células não conseguem reparar. Isso daqui também pode ser ocasionado por mutações gênicas. Temos as mutações gênicas nas células germinativas, que são formadas, que podem ocasionar fertilidade reduzida, síndromes fetais e, em alguns casos, até aborto. Alguns exemplos de mutações gênicas humanas, eu coloquei aqui o albinismo, que é quando a pessoa ela tem déficit na quantidade de melanina, então essa pessoa ela não tem pigmentação nem na pele, nem nos pelos. E a anemia falciforme,
que é a alteração na forma da hemácia. Aqui eu tenho uma hemácia normal e aqui eu tenho uma hemácia falciforme. Veja que a forma dela é totalmente diferente da forma de uma hemácia normal. Alguns exemplos também de mutações gênicas humanas é a calvície, que é mais expressiva em homens, e a hemofilia, que é a falta de coagulação sanguínea. Então, o sangue não coagula, consequentemente, a pessoa ela tem hemorragia, né? Ela emite grande quantidade de sangue, como vocês estão vendo aí na imagem. Essa hemofilia, ela é ligada ao sexo e é uma doença do sexo masculino. Então, você vai observar ela exclusivamente em homens. Mutações cromossômicas é aquela que ocorre no nível de cromossomo. São modificações que envolvem o tamanho e o formato dos cromossomos, incluindo assim a sua sequência gênica. Então, quando eu falo de alterações cromossômicas, elas podem ser estruturais ou numéricas. As alterações estruturais, elas são desse estilo aqui. Vou explicar uma por uma para ver se fica melhor o entendimento. Pode ser por inversão, é quando inverte as bases do cromossomo. Então, aqui eu tenho CD. Desse lado eu vou ter DC. Então, teve uma inversão das bases. Então, pedaços rompidos incorporados ao mesmo cromossomo, mas com posições invertidas. Por isso que é inversão. Deleção é a perda. Então, nesse daqui, eu observo que tem o fragmento D, e nesse outro aqui ele já não tem. Então, existe perdas dos pedaços de cromossomo. Duplicação, o nome já está falando. Então, aqui eu tenho FG, um de cada. Nessa outra aqui, eu observo que tem 2. Então, teve uma duplicação no par, certo? Pedaços quebrados vai para outro cromossomo e duplica. Translocação é quando ocorre a mudança de pedaços. Então, gente, olha aqui, esse pedaço aqui, ele veio para cá. Olha aqui. E esse pedacinho aqui, ele veio para o lado de cá. Então, ele translocou, ok? Troca de pedaços entre cromossomos não homólogos. As mutações cromossômicas, elas também podem ser numéricas, o nome já está dizendo, vai se referir à quantidade de cromossomos que eu tenho numa espécie. Então, elas podem ser do tipo aneuplodia, quando o número de cromossomos é alterado para mais ou para menos, e euplodia, o aumento ou redução no genoma de uma espécie. Então, quando eu falo em euploidias, eu vou estar falando do genoma por completo, certo? Aqui eu tenho uma euploidia. Observem. É melhor explicar isso no próximo slide, que vai ficar mais claro, certo? Euploidia vai ser no genoma. Aneuploidia vai ser em quantidades de cromossomos específicos. Então, gente, olha, um exemplo aqui de aneuploidia na espécie humana. Eu tenho a síndrome de Down, que é a trissomia do cromossomo 21. Então, a pessoa normal, ela vai ter 46 cromossomos. Essa moça aqui, ela tem 47 porque ela tem mais um, certo? Esse mais um é na posição 21, certo? Então, é 47XX mais 21, porque é a síndrome de Down na posição 21, ok? Aqui eu tenho outra síndrome. Essa síndrome aqui é a síndrome de Tane. Ela afeta apenas mulheres que nascem com a ausência de um cromossomo X. Então, o normal é 46. Essa mulher aqui, essa menina, ela tem 45, porque ela não tem um X, certo? É uma doença ligada ao sexo, então ela é considerada uma mulher X0. Porque ela só tem um cromossomo sexual X. Outro exemplo de aneuploidia na espécie humana é a síndrome de Klinefelter.
É um homem que ele nasce com o cromossomo X a mais, então ele tem 47 XXY. Observe que ele tem a genitália reduzida, ele tem o seu quadril mais acinturado, ocorre o desenvolvimento das suas glândulas mamárias. Então, quando ele está desenvolvendo as suas características sexuais secundárias, ele vai desenvolver características mais voltadas para o sexo feminino. Ele vai ter redução da sua genitália devido a esse X a mais que ele tem nos seus cromossomos. Essa síndrome é chamada de síndrome de Klinefelter. A euploidia, como eu falei para vocês, vai ser uma alteração no aumento, vai provocar o aumento, a redução no genoma de uma espécie. Então, aqui eu tenho duas espécies de ervilhas, ó. Essa espécie, ela tem 28 cromossomos, essa daqui tem 14. Quando elas são cruzadas, elas vão formar um híbrido estéril. E esse híbrido estéril vai ter 46. Então, 46, ele nem vai ser igual a esse e nem vai ser igual a esse. Veja que o genoma é totalmente diferente. Então, nesse caso, eu tenho uma euploidia. Bem, pessoal, essas são as alterações causadas por mutações. Dêem uma revisada, costuma ser um assunto recorrente no Enem. Espero que tenham gostado da aula. Fiquem com Deus.